Olá, eu sou a Luca, sou locutora na Rádio Rock, né? E apresento o Ramona 89, também estudo e adoro psicologia, assim, desde sempre, piro. O Cada Caso um Caos é semanal e fala da vida pessoal, dos méritos, né? Também das dificuldades dos artistas, com um olhar mais psicológico e comentários do professor e psicanalista, o querido Mário Sérgio Picorelli. A gente já falou aqui do Tom York, né, do Radiohead, passamos aí por Eminem, por Jimi Hendrix, teve o Sharon Hoon do Blind Melon, bem legal, e vários outros. A edição e produção é da Bunker Produções. Valeu, Bunker! Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai saber um pouco mais sobre um cara que alcançou o sucesso que queria, mas não teve tempo para estar lá quando isso rolou. Bradley Nowell, do Sublime. Dando uma geral, Bradley James Nowell nasceu em Long Beach, na Califórnia, no dia 22 de fevereiro de 68. A mãe é a Nancy Nowell. Ela era professora de piano e também tocava muita flauta. O pai, Jim Nowell, era operário de construção civil e, assim como vários outros pais, que a gente já viu aqui no Cada Caso um Caos, apoiava muito o amor do filho pela música. Bem novinho, o Nowell já fazia um som aí tocando guitarra e cantando não só com o pai, mas também com os tios. Assim, era uma festa em família direto. A educação musical dele tinha muito hip hop, curtia muito punk, reggae, né? Ele pirava em Grandmaster Flash, The Specials, Bob Marley e também Clash. Ele não era uma criança muito indoor, aliás, nada indoor, né? Desde sempre ele gostava de ir pra rua, né? Tinha uma preferência ali bem óbvia por esportes ao ar livre. Novinho ele já velejava, surfava, andava de skate, era a milhão. Em 78, quando ele tinha só 10 aninhos, os pais se separaram e isso foi um baque para ele e para a irmã, a Kelly. A custódia, na real, era da mãe. Ela disse que o Bradley era uma criança muito difícil, muito hiperativo e que deixava ela louca, assim, era que ele estava sempre testando para ver onde ia ser o limite do limite. Segundo ela, desde sempre ele foi um menino muito emotivo, sensível, artístico, mas acima de tudo muito carente. Precisava de muita atenção. Nesse mesmo ano ela não aguentou a bucha e passou a custódia para o ex-marido e o Bradley foi morar com o pai em tempo integral. Ele garrou, né, esse amor todo aí pelo reggae quando o pai levou o filho para uma viagem de barco de um mês nas Ilhas Virgens do Caribe. Foi lá que tudo mudou. Ele conheceu o reggae, né, curtiu lá os oiê, pirou. E no futuro o Nowell seria muito conhecido, né, por também fazer uma mistura de reggae com punk de um jeito que ficou muito legal, uma cara assim bem dele, né, bem característica ali dele. Aos 14 anos, no 9º ano da escola, o Bradley entrou numa banda de crianças do bairro ali que chamava Second Sight. Só que todos os caras da banda decidiram expulsar o Nowell logo na primeira semana. Eles falaram que ele era muito disperso e não sabia tocar e nem cantar bem. Imagina a cara deles, né, quando o Sublime fez o sucesso absurdo. Depois que ele tomou essa bota, né, começou a fazer aulas de guitarra e voz e ficou super dedicado. Nessas, ele montou, né, uma outra banda. Na verdade, ele entrou numa banda que já existia, que chamava Hooligan's Heroes, que foi montada pelo Eric Wilson, mais tarde baixista do Sublime. Depois a banda mudou o nome para Sloop Seconds. Em 88, Nowell conheceu o batera, o Buddy Call, e um amigo aí de longa data, né, que era super amigo do Eric Wilson. Os três começaram a tocar juntos e aí decidiram formar a própria banda, que era o Sublime. Eles se conheceram na Universidade Cal State Long Beach e lá ele estudava finanças e por lá a banda ficou super conhecida. Eles tocavam em vários festerês, churrasco, enfim, onde tinha uma baguncinha eles estavam lá. Como não tinha como marcar ninguém no Insta, né, naquela época que ali era tudo mato, nem postar no Face ou fazer uma live, o negócio era mesmo tocar em tudo que é canto e esperar ver se o boca a boca dava certo. Se desse, seria sinal que eles estavam fazendo alguma coisa realmente legal, né? O que aconteceu é que na cena local ali, eles estavam indo super bem. Só que as rádios, os contratantes maiores, né, e qualquer tipo de mídia não tinha pego a visão de que essa mistura sonora que eles estavam fazendo seria uma futura referência de estilo, né? Bom, por isso, em 89, Nowell e o produtor, empresário, amigo e guitarrista, o Michael Miguel Rappold, criaram a Skunk Records, que produziu e distribuiu as primeiras gravações do Sublime. As fitas demo da banda foram mais tarde vendidas em shows e lojas de discos locais. Alguns anos mais tarde, né, Sublime produziu a primeira gravação em estúdio que virou aquela popular fita cassete, né, a Ja Won't Pay the Bills, de 91. Fazendo esse selo, a banda ia parecer ser mais profissa, né? Afinal de contas, alguém quis assinar com eles. E isso poderia render mais shows. Consequentemente, se fosse legal, teria mais público, mais sucesso. E aí vem todo o pacote. Quem é perito em Cada Caso um Caos já percebeu que muitas vezes é só alcançar o sucesso, ter dinheiro, e se não tiver um emocionalzinho ali minimamente equilibrado, a pessoa, ó, vai pro embalo e aí
acaba se empolgando e usando um volume muito grande de drogas. O Bradley Nowell, por muito tempo, se recusou a usar heroína. Mas depois do sucesso, nessa fase aí, em 91, né, ele usou pela primeira vez e aí foi o começo do downhill. O pai do Nowell disse que a sua desculpa para usar a heroína era que ele sentia que precisava ser maior do que a vida. Ele tem uma viagem assim, né? E aí ele falou que ele estava liderando a banda, liderando os fãs, e ele tinha que assumir essa persona. Ele fecha dizendo que o filho ouviu muitos músicos dizerem que estavam tomando heroína para serem mais criativos. O amigo, Miles Trace, diz que começou com sexo, drogas e rock and roll. Depois era só drogas e rock and roll. E aí, por fim, era só drogas. Em 92, lançaram o 40 Ounce to Freedom. Foi legal, mas mesmo assim não era ainda uma banda com um reconhecimento muito maior fora daquela cena, né? Fora da área deles ali. Em 94, lançaram Robin the Hood. Esse disco tinha participação de uma mina que era muito fã da banda, Gwen Stefani, do No Doubt. Ela gravou a faixa Song Red e, claro, deu muito mais visibilidade para a banda. Agora, sucesso mesmo veio em 96, né, com o álbum homônimo, Sublime. Ali tudo mudou. Mas antes de entrar nessa história, é muito importante a gente voltar uns aninhos ali, né? Lá para 1990 e falar do encontro do Bradley com seu então melhor amigo. Em fevereiro de 1990, o Bradley Nowell viu num jardim, assim, perto da casa dele, um filhote de dálmata que estava só a casca, super maltratado e amarrado num vaso sanitário. Ele ficou péssimo e juntou tudo que ele podia para comprar o cachorro do ex-dono desgraçado. Ele pagou $500. Dali em diante, eles nunca mais se separaram. O Brad deu o nome do seu avô, o Louie, depois ganhou o apelido de Lou Dog. Eles faziam, assim, tudo juntos, né? Iam para shows, viagens, festa, tudo. O cachorrinho virou o principal depósito de afeto do Bradley. Inclusive, o primeiro disco, por exemplo, já começava com os latidos do Louie. Muito fofo e bonitinho, né? Participou de vários vídeos, ganhou várias composições. Mas parece que ele não era esses doguinhos assim que vai com a geral, não. Ele era bem ciumento e já tirou umas lasquinhas aí de vários amigos, inclusive da Gwen Stefani. O locutor, o Chazzy Phillips, da Ska Parade, amigo do Bradley, disse que o Lou Dog amava o Bradley, mas assim como a Gwen, ele também foi mordido uma vez quando estava apresentando um show do Sublime. Ele disse que tinha feito uma ótima apresentação e estava dando ali uma corridinha assim, né, para fora do palco, quando viu o Dog a milhão chegando nele. E aí ele, ai, que fofinho. Aí o Lou Dog tá me acompanhando pra saída. Foi o que ele pensou. Mas aí ele alcançou, mordeu na coxa do cara e arrancou um teco do jeans dele. A Gwen é super de boa com o Lou Dog. Ela disse que definitivamente ele era um membro da banda. Onde quer que eles fossem, lá tava o Lou. Ele cantava sobre o Lou Dog, né? Era uma parte muito importante da vida dele e, enfim, era um mascote do Sublime, né? Era praticamente um membro da banda. O Louie também aparecia com frequência na capa dos álbuns, né, do Sublime. Era citado nas letras das canções da banda. Em What I Got, né, por exemplo, o Noel canta: viver com o Louie Dog é a única maneira de permanecer são. Voltando ali para 96, né, que foi quando a banda e principalmente o Bradley estava tendo um reconhecimento da galera, né, ganhando um pouco mais de dinheiro e as drogas fervendo. Esse pouco mais de dinheiro não estava dando conta, né? Mas para você ter assim uma noção, ele já estava tão viciado que às vezes ele chegava a penhorar os instrumentos para conseguir comprar mais droga. Esse ano, né, o de 96, aconteceu muita coisa. Em maio, o Bradley casou com a Troy, que era a namorada dele desde os anos 90, desde o comecinho de 90. E ele já tinha um baby, o Jacob, de 11 meses, bem novinho. Só que esse momento era o auge do uso de drogas, né? Ele tinha tentado parar, ficou nesse looping aí de para e volta e para, até que, infelizmente, uma semana depois da cerimônia, que teve tema havaiano em Las Vegas, né? Enfim, daí ali no dia 25 de maio, o Bradley foi encontrado morto, sem roupa, no quarto, com o Lou Dog chorando ali do lado dele. Motivo? Overdose de heroína. O álbum final do Sublime foi lançado 2 meses depois dele ter morrido, né? O título original era Killing It, mas foi substituído pelo título homônimo, Sublime. Aqui eles alcançaram um sucesso muito maior do que eles poderiam imaginar algum dia. Uma pena que o Bradley não pôde ver de perto, né, a diferença absurda que ele fez para a música. Ficaram consagrados assim mundialmente, né? A banda virou uma lenda, tanto para quem curte os temakis de Jah, quanto para geral, que ama o lifestyle de praia, surf, skate, até mesmo quem é mais indoor, né? Todo mundo curtia. Esse álbum tem clássicos como Santeria, What I Got, Doing Time e Wrong Way. Vendeu muito. A banda ganhou reconhecimento mundial. Mas mesmo sendo um sucesso absurdo e o vídeo tocando em looping, os caras não estavam conseguindo comemorar, né? Porque nada disso teria acontecido se não fosse o Bradley. E infelizmente
Ele não estava lá para ver que todo o corre tinha mais do que valido a pena. Os caras do Sublime decidiram acabar com a banda. Eles estavam bem tristes pela morte do amigo. Foi só em 2009 que eles decidiram se reunir com um novo vocal e também guitarrista que tinha só 20 aninhos, Ron Ramirez. Depois de fechar um acordo com uma família que estava meio de segunda ali pela banda usar o nome Sublime, eles decidiram continuar com o nome Sublime with Rome. Né? Então ficou assim. O filho do Bradley, o Jacob Noel, hoje tem 25 anos, né? É vocalista e guitarrista da banda LOL, e a semelhança assim da voz dele é um negócio impressionante. Sobre o Lou Dog, depois da morte do Bradley, o amigo e produtor, né, o Miguel Repoldt, adotou o Dog e cuidou muito bem dele, e disse que o Louie ficava sempre assim de olho na janela, meio que esperando que o Bradley voltasse. Isso aconteceu até o dia 21 de setembro de 2001, quando o Louie Dog morreu de causas naturais e as suas cinzas foram espalhadas junto às de Brad. Bom, a gente viu aí nessa amizade que o Bradley dedicou a esse cão. Super legal, bonito, né? Uma coisa bacana mesmo. Diante da história tão complexa como a do Bradley, como a gente pode entender essa amizade tão profunda por esse cachorrinho? Será que a psicanálise pode esclarecer isso pra gente? Para isso, vou chamar aqui o meu querido amigo, faixa preta, mestre em psicologia clínica, psicólogo, psicanalista, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luke, pessoal, um grande abraço. Hoje nós temos a história do Bradley Noel e a profunda amizade que ele fez com um cãozinho. Você me pergunta se a psicanálise pode entender o apego que Bradley tinha por esse cão. A psicanálise pode. Levando em conta o material que você trouxe sobre a vida de Bradley, entender as forças que estavam em jogo em seu interior, levando a esse tipo de escolha e apego pelo cão. Você nos conta fatos interessantes sobre a vida do Bradley. Primeiro, a difícil relação da mãe com esse filho, que o via como uma criança difícil e hiperativa, sempre testando os limites. Segundo, a partir dessa relação difícil, quando ele tinha 10 anos, a mãe desiste de cuidá-lo, passando a custódia para o pai. Em outras palavras, a desistência da mãe pode ter sido percebida pelo Bradley como uma triste experiência de abandono ou mesmo de rejeição. Tenho falado em muitos episódios sobre o papel ocupado pela identificação na construção da nossa personalidade. Tudo o que somos hoje é o resultado de um grande percurso oculto de identificações. Ou seja, nós nos tornamos parecidos com um modelo, um pai, uma mãe, um professor, um ídolo, ou tudo isso e mais. Para vocês entenderem o peso da identificação em nossas vidas, vou exemplificar com fatos reais. Até o início do século passado, se tinha notícia de crianças ou bebês que foram abandonados pelo pai ou pela mãe, perdendo o contato com a humanidade, e que foram criados por animais. São as chamadas crianças selvagens. O último relato que se tem sobre isso foi na Índia, em 1911, de um menino criado pelos lobos. Resgatado aos 14 anos, o menino nunca conseguiu falar e ficar na posição ereta. Ele estava totalmente identificado com os lobos. Ele era um lobo. Com quem vocês acham que o Bradley estava identificado quando viu um filhote de dálmata maltratado e abandonado, preso em um vaso sanitário? A gente pode supor que ele tenha enxergado a si mesmo um Bradley hiperativo de 10 anos abandonado pela mãe. Tem animal mais hiperativo do que um cão? Isso explica a sua ânsia de resgatar o cãozinho a qualquer preço. A partir do resgate, por identificação, ele se torna a mãe que cuida e não a mãe que abandona. E com isso ele aplaca o seu sentimento de abandono. O que é lindo de se ver é a capacidade de Bradley para, através do cãozinho, restaurar, agora de maneira positiva, a experiência do abandono. Um beijo a todos! Demais, né? Bom, esse é o Cada Caso um Caos. Fica à vontade aí também para mandar a sua sugestão de quem que você gostaria de assistir aqui no Cada Caso um Caos. Toda semana, sexta-feira, às 11 da manhã, tem um episódio novo, beleza? Valeu demais, um grande beijo e até semana que vem. Me segue no Insta.